Louvado seja o Senhor. Amém. Está ligado aqui? Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia pela comunhão, irmãos. Amém. Glória a Deus por estarmos debaixo dessa cachoeira. Amém. Se alguém ainda não está debaixo dessa cachoeira, eu espero que os pingos dela comecem a te molhar. Não fica com medo de ficar molhado, não. Amém. Que ela possa te atrair para ficar encharcado dessa fonte cheia de vigor, cheia de vida. Amém. Ah, Senhor Jesus. Essa palavra, nós estamos cobrindo uma pequena parte do treinamento que houve agora em julho, em Anaheim, que é o treinamento de verão. E, como os irmãos sabem, nós estamos já há 3 treinamentos desfrutando a palavra do Senhor, com foco em experimentar, desfrutar, para expressar Cristo. Não é? Então nós começamos lá no Evangelho de Mateus, foi as primeiras 12 mensagens, e acho que nós terminamos, algumas igrejas ainda estão desfrutando a segunda porção, que foi acho que começou em Atos, e foi até Efésios, e essa terceira que aconteceu agora em julho, ela começou em Filipenses, e vai até 1ª, 2ª e 3ª de João. E no final do ano, né, segundo a comunhão dos santos, nós vamos cobrir o livro de Apocalipse. Então, qual o alvo do coração de Deus? O alvo do coração de Deus é que nós possamos olhar para todos esses cristais, essas pepitas, não é? No Novo Testamento, e nós experimentarmos Cristo a partir delas. Nós desfrutarmos Cristo e nós podemos expressar Cristo. Então, os irmãos ontem cobriram, né, as 2 mensagens da carta de Paulo aos Filipenses, maravilhoso, né? Nós vimos a questão da ansiedade e vimos a questão da moderação, muito prático, né, irmãos? Nós precisamos dessa palavra, nós precisamos reconhecer que quando a gente não está em Cristo, algo começa a mover em nós. Eu brinco muito, falo com a minha esposa, eu falo, quando eu estou meio irritado, às vezes chego para almoçar e estou assim meio insatisfeito, não é? Aí ela pergunta se aconteceu alguma coisa no trabalho, né? Às vezes até não aconteceu, mas sabe o que aconteceu? É que eu saí dessa comunhão maravilhosa. E quando eu saio dessa esfera da comunhão, a ansiedade começa a me tomar. Então precisamos voltar para aquele que é a moderação, que é Cristo, não é? Então, aí na segunda mensagem, nós vimos a questão eu esqueci aqui, Prisma. De Cristo como nosso modelo, Filipenses 2. E esse texto é maravilhoso, irmãos, porque ele começa falando para que nós tenhamos a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Ali Paulo fala muito, não só manifesta o modelo, mas ele nos dá o caminho para nós permanecermos nesse modelo, né? O nosso Senhor Jesus, ele se esvaziou, né? Ele não julgou ser igual a Deus, ele era Deus, mas ele não julgou isso como algo a se apegar, porque ele sabia que ele precisava viver aqui na terra como um homem genuíno, como um homem de verdade, não é? E aí o irmão nos conduziu, né, a tantos aspectos desse modelo. Ele não reivindicou nada para si. Se nós formos ao Evangelho de João, nós vamos ver várias passagens onde o nosso Senhor, ele falava, né, e está escrito no Evangelho, o Filho nada pode fazer, senão aquilo que ele vê o Pai fazendo. Eu não falo nada de mim mesmo, mas somente aquilo que eu ouvi do meu Pai. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmãos, esse é o modelo. E é esse modelo, né, que vai fazer, né, depois que ele foi a morte e morte de cruz, né, o livro de Filipenses continua falando, né, para que diante desse nome,
né? Ele foi até a morte, ele se humilhou ao máximo, né? E aí o Senhor o tomou para si, para que a esse nome de Jesus toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, muitas vezes nós queremos só esse finalzinho, né? Mas para o Senhor ser exaltado, ele precisou se render ao Pai e ser humilhado ao máximo. Uma coisa que me impacta muito na palavra é que aquele homem Jesus, que era Deus, ele se esvaziou a tal ponto que quando ele foi no Getsemane e ele foi orar, ele não foi: Pai, glorifica o teu nome, né? Que bom que está. Não, ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Afasta, passa. O que ele quis dizer? Ele era um homem de verdade. E a morte é o maior inimigo, é o último inimigo a ser vencido. E ele sabia que ele ia enfrentar ela, mas não como Deus, mas como homem. Por isso, ali nós vemos que genuinamente Cristo, o Filho de Deus, era um homem perfeito. Ele falou para os discípulos: a minha alma está amargurada até a morte. Ele não falou isso com aquela cara assim, como a gente vê nas fotos, né? Aquela foto do Jesus de olhinho azul e tal, né? Não, era um homem que estava amargurado profundamente, né? Mas esse homem, ele orou e depois ele diz: contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E ele ainda orou, ele foi e voltou 3 vezes, né? E orou a mesma oração. E nós sabemos, né, que esse homem Jesus, ele, por toda a sua vida na terra, ele foi um com o Pai. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de um irmão há muitos anos. Ele dizia: aquele homem Jesus, ele tinha uma obstinação do coração. Ele sabia que ele tinha vindo aqui para a terra para agradar o coração do Pai, para ser um com o desejo do Pai, para viver por causa da vontade do Pai. Só que então a coisa que ele mais amava era a presença do Pai. Por isso, o seu choro, nós pensamos que ele estava com medo dos pregos, né? Eu acho que isso também envolveu, mas ele sabia que para fazer a vontade do Pai, ele ia ter que perder o que era mais precioso para ele. Nas últimas 3 horas na cruz, né, ele perdeu o que era mais precioso para ele: a presença do Pai. Então, irmãos, isso não é, nós não valorizamos assim o nosso Pai, a presença, permanecer na presença de Deus. Mas aquele homem, ao ponto que depois de 3 horas, acho que aquilo foi, ele nunca tinha passado por aquilo, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Então, isso precisa nos impactar. Está estourando. Ok. Mais longe assim. Ótimo. Então, irmãos, quando a gente olha para a palavra, e eu sinto, né, eu percebo que o que o Senhor tem feito com as igrejas nesses dias é de nos levar a experimentar aquilo que nós temos ouvido, né? E a comunhão é o caminho para isso acontecer, né? Eu busquei nas notas de rodapé, nós estamos pulando para a primeira epístola de João, que é a mensagem 11, a penúltima mensagem desse treinamento. E eu achei muito sábio dos santos terem, né, como a gente tem só 3 reuniões, quais seriam 3 mensagens ali? Na hora que o Joel me mandou as mensagens, eu falei: nossa, nós pulamos de Filipenses lá para 1 João, mas nada como estudar, né, essas 3 mensagens. Você percebe que o nosso Deus maravilhoso, ele nos guia para nós podemos perceber que, na verdade, o falar de Deus é um só. O caminho para nós tomarmos Cristo como modelo, o caminho para nós tomarmos Cristo como a nossa moderação, é o caminho da comunhão. E a comunhão, o grego, a palavra comunhão, nós sabemos, é koinonia, ela quer dizer, é uma participação conjunta. Ou seja, nós participamos com alguém ou com algumas pessoas, ou com Deus, né, de uma comunhão juntos. Até aí tudo bem. Aí tem uma outra definição: a comunhão é o resultado da vida
E ela, na verdade, é o fluir dessa vida eterna em todos os crentes, que são aqueles que receberam e aqueles que possuem a vida divina de Deus. E essa vida, ela está disponível e ela é ilustrada lá para o livro de Apocalipse, capítulo 22, onde nós vemos o trono de Deus e do Cordeiro, e saindo ali do trono de Deus e do Cordeiro, nós vemos um rio, o rio de água viva, não é? Quando eu vejo Apocalipse 22, é a consumação, é a nova Jerusalém, e o centro da consumação do plano de Deus é o seu trono. E esse trono de Deus, ele lá no Salmo 89, no versículo 14, fala: justiça e direito são o fundamento do seu trono. Toda vez que eu vejo essa primeira parte do versículo, eu penso: Senhor, eu não consigo agradar o trono, eu não consigo ter comunhão contigo no trono. Só que o versículo ele continua, ele fala: graça e verdade vão diante dele, ou te precedem, né? Dependendo da tradução. Isso quer dizer que aquilo que eu não consigo alcançar, ele me alcançou. E aí, quando eu olho para o Evangelho de João, o capítulo 1 fala, né, que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E lá no versículo 14 ele fala: e a palavra se tornou carne. Amém. E ela armou o tabernáculo entre nós, cheia de graça e de verdade. Amém. Graça e verdade precedem esse trono de direito e de justiça. Amém. Aqueles que estudaram lei, né, direito, né, eles sabem o que é uma questão jurídica. É uma questão que não tem como você pular. O direito, a justiça, ela precisa ser cumprida e não tem como pular cartilha aí. Por isso, o Senhor, ele veio cheio de graça para poder nos capacitar a viver pela sua vida. E aí, à medida que eu escolho ele como a graça de Deus dada para mim, ele pode trabalhar a verdade, ele pode trabalhar a realidade. E aí, dentro de tudo isso, nós vemos a sua justiça. Louvado seja o Senhor. Irmãos, todos os crentes. E eu gosto muito de... Cadê minhas Bíblias? Pega minha... Está dentro do... Aqui. As duas. Em Atos, capítulo 2, versículo 42. Os irmãos querem abrir? Vamos lá? Atos 2, 42 diz assim: e perseveravam no ensinamento e na comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Tem uma nota de rodapé muito doce nesse versículo, é a nota de rodapé 1, a gente não vai ler, mas o que é interessante é que logo depois da ascensão do Senhor, e assim que ele derramou o Espírito sobre os crentes, sobre os primeiros filhos de Deus produzidos ali por ele, não é? Essa comunhão, ela começa a ser levada a cabo. Essa comunhão, essa palavra começa a ser uma realidade para eles. E aí o versículo fala que eles perseveravam em 4 coisas, mas 2 muito cruciais para o que 1 João fala: o ensinamento dos apóstolos e a comunhão. Isso quer dizer, irmãos, que a nossa comunhão não é eu ter comunhão naquilo que eu fiz, ou naquilo que aconteceu, ou naquilo que eu penso, ou na minha preferência, mas é o ensinamento dos apóstolos produzindo a comunhão para produzir o corpo de Cristo. Então, é muito tremendo nós vermos o início, né, da igreja. Esses dias falando com o Gabriel, ele e alguns irmãos do nosso grupo familiar, eles falavam assim: nossa, irmão, se tem uma coisa que eu acho difícil é quando chega uma pessoa e pergunta assim: de qual igreja que você é? Né? E muitas pessoas, é complicado você falar. E aí você fala assim: não, a minha igreja não tem placa, a minha igreja, ela não tem nome, a minha igreja hoje eu acho muito desfrutável. Eu falo, essa pergunta tem que ser uma oportunidade. Então, que igreja que você é? Irmão, eu sou da igreja. Não, mas qual igreja? Não, é a igreja de Deus.
Mas quando? Quem fundou ela? Quando que ela? Lá no dia de Pentecostes. Não, irmãos, não é isso que eu estou te perguntando. É qual a igreja sua? De quem é a igreja? É de Jesus, irmão. Não, irmão. Aí ele vai ficando sem... Nós precisamos ser simples. A igreja é a continuação do Filho em cada um de nós. Irmãos, nós podemos estar em uma igreja local, debaixo da base adequada, debaixo desse falar tão rico, e não ter a realidade do corpo de Cristo. Vocês sabiam disso? Não é o fato de eu estar reunindo na igreja local que me garante ser um vencedor. Nós sabemos que em Apocalipse, a primeira visão de João ali é do Filho do Homem andando no meio dos candelabros, né? E os candelabros são as igrejas locais, né? E aí, o que acontece? Ele está andando ali para quê? Né? Para nos encorajar, para nos advertir, né? E para produzir os seus vencedores no meio das igrejas. Então hoje, irmãos, ouvir essa palavra, vendo os sinais aí fora, né, nós precisamos aquecer o nosso coração. O Senhor está voltando. O Senhor está preparando a sua noiva. O Senhor está produzindo algo no meio das igrejas. Irmãos, nós não podemos ficar de fora. Eu falo muito isso, que privilégio é hoje nós estamos debaixo de tal falar, né? Esse falar é tão prevalecente, cada comunhão nova que chega, cada reavivamento novo. Antigamente eu pensava assim, será que vai falar da mesma coisa? Não é? Na minha velharia eu pensaria assim hoje de novo, não é? Mas o meu coração é assim, eu começo a ler, eu falo, meu Deus, parece que eu nunca vi isso. Esse versículo parece que não tinha esse sentido que tem hoje para mim. E esse precisa ser o nosso coração. E mais ainda, irmãos, precisamos alargar a visão. Esse falar está sendo falado em todas as igrejas na face da terra. Não é só na América do Sul, não é só na América do Norte, não é só na Europa, é na África, na Oceania, no Oriente Médio, lá na China, no Japão. Nós temos igrejas em toda a terra recebendo esse falar. Me lembro de uma irmã também que reúne conosco, ela voltou, ela foi restaurada a comunhão há uns 5 anos atrás, e quando ela chegou, ela às vezes tinha comunhão conosco, e ficava aquele questionamento, por que vocês ficam aqui no reavivamento, né? E debaixo do falar do irmão Li, do irmão Ni, né? Isso não restringe e tal? E eu falava, irmã, eu não estou debaixo do falar do irmão Li, do irmão Ni, eu estou debaixo do falar dos apóstolos. E esse falar dos apóstolos, ele se perdeu na história da igreja, né? Nós tivemos a era das trevas, não é? As pessoas não tinham acesso à Bíblia, ao Novo Testamento, e quando eles iam para a igreja da época, que era representada pela Igreja Católica Apostólica Romana, a missa deles, a reunião deles, era em latim. Então as pessoas falavam amém, mas não sabiam para que estavam falando amém. E aí o Senhor foi levantando santos irmãos e irmãs, né? A gente fala muito a partir de Martinho Lutero, mas nós tivemos antes de Lutero John Wycliffe, nós tivemos, acho que o John Huss, né, na Inglaterra, irmãos que o Senhor levantou para começar a ver a Bíblia. E aí a palavra de Deus voltou a se abrir para nós. E aí desde então nós temos a restauração do falar do Senhor. O que é a restauração do Senhor? A gente fala muito, nós estamos na restauração do Senhor. Se eu estiver debaixo dessa palavra, que está sendo restaurada, revelada e avivada em mim, eu estou na restauração do Senhor. Não é uma denominação, né? É um mover. É a descrição de algo que Deus está fazendo nesses dias. Irmão, e por isso é tão crucial nós experimentarmos Cristo no nosso espírito, né? Nós vimos no primeiro treinamento, o experimentar, ele tem muito a ver com o nosso espírito humano. Quem habita no nosso espírito? O Espírito de Deus. Então eu preciso
experimentar o meu amado, né, aonde ele faz a sua morada, no meu espírito. Ele se mesclou com o meu espírito. E por isso, né, Romanos, Paulo fala, né, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, não é? E é interessante que a palavra filhos ali, no grego, é a palavra teknon. Teknon quer dizer filhos novos, crianças. E se você olhar a Bíblia em inglês, ali ele vai falar a palavra children of God. Children, né, criancinhas. Por quê? Porque qualquer um que recebeu o Senhor ontem, ele tem esse testificar dentro dele. Ele não entende ainda muito como, mas tem uma coisa dentro de mim. Tem uma vida nova vivendo em mim. E então, por isso, eu sou um filho de Deus, ou uma criança em Deus. Mas no versículo 14 de Romanos 8, ele fala que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A palavra filhos ali no grego não é teknon, é huios. E a palavra no inglês é son. Son é um filho mais maduro. Então, o Senhor quer avançar de crianças para filho maduro. A criança, ela tem o testificar que ela é filha de Deus. Ela não está preocupada com isso. Vocês já viram um bebezinho no colo da mãe? Ele não tem nenhum medo de que a mãe vai derrubar ele no chão, ou que ela não vai alimentar ele, amamentar ele, porque ele tem certeza que ele é filho dela. Então ele descansa, ainda que ele não tenha consciência, mas ele tem um descanso, porque ele é filho, então ele não tem com que se preocupar, né? Mas nós precisamos avançar e nos tornar filhos que são guiados pelo Espírito. E aí eu preciso avançar para isso. E aí o Senhor não está satisfeito. Lá em Romanos 8,17, ele fala: se sois filhos, sois também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, o Senhor quer nos tornar maduros. Nós terminamos de ver Efésios, 4 semanas no livro de Efésios. Eu fiquei encantado, a visão da igreja se renovou, a visão de Cristo, em cada um de nós é o que produz a igreja. E essa manhã, irmãos, nós precisamos olhar para essa palavra, a comunhão da vida. Nós precisamos olhar para ela como é esse o caminho prático para o Senhor poder me tornar um testemunho seu. Nós oramos muito em Goiânia: Senhor, torna-nos o teu testemunho. A gente gosta muito de falar, porque eu estou na igreja local, eu sou o testemunho de Deus. Pode ser em potencial, mas pode não ser a minha experiência. Para eu ser o testemunho de uma pessoa, eu preciso falar essa pessoa, falar igual a essa pessoa, ser igual a essa pessoa, não é? E aí a experiência é para quê? É para eu desfrutar Cristo. E aí, para eu desfrutar, vocês lembram do Ed Marks, quando ele fala isso, ele falou, quando ele era criança, ele não gostava de brócolis, e aí ele tinha que comer brócolis, mas ele não desfrutava. Ou seja, eu posso experimentar o brócolis, mas eu não estou desfrutando, porque eu não gostava do brócolis. Então, o Senhor precisa me tirar de criança para me levar a ser um filho maduro, que toca e que desfruta aquilo que ele é. E aí o desfrute acontece onde? Na nossa mente. A gente tem Romanos capítulo 12, quando ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê, irmãos? Para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É para isso que nós estamos aqui hoje. Não é só para falar que eu ganhei mais alguma coisa, mas é para eu poder experimentar Deus de maneira viva, de maneira nova, não é? E aí, irmãos, à medida que nós temos a nossa mente transformada, nós chegamos lá em Romanos 8,6, A mente posta na carne dá para a morte, mas a mente posta no Espírito dá para a vida e paz. Então, nós vamos percebendo que a palavra não é uma doutrina, ela é um caminho, e esse caminho precisa ser prevalecente para nós. Eu preciso toda manhã pender a minha mente para o Espírito. Eu espero que a gente não esteja pendendo a nossa mente de manhã para o celular.
né, para as redes sociais. Não é? Eu faço questão, e olha que eu trabalho muito no celular, então, um dia a Elba falou, amor, às vezes nós temos que manter o celular ligado à noite, por causa da nossa filha, né? Nossa filha mora longe. Eu falo, não, o Senhor está cuidando dela. Eu não quero ter celular ligado, eu só vou ligar ele a hora que eu estiver saindo para o trabalho. Porque é o meu tempo de manhã, antes de sair para o trabalho, é do meu Senhor. É para eu poder aprender a focar no meu Senhor. E isso é o caminho para eu me tornar um canal fluente para a sua expressão. Então nós vemos a experimentar no nosso espírito, desfrutamos com a nossa alma, e à medida que a nossa alma é inundada de Deus, inundada de quem Cristo é, e aí não é da doutrina de Deus, da doutrina do Deus triuno, é da pessoa de Cristo. Ele se tornou o Espírito para entrar dentro de nós. Então ele tem todo um sentimento humano. Ele sabe, lá em Hebreus fala, que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Lá fala que ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Então eu não tenho que chegar de manhã cedo diante de Deus, amantíssimo Deus, glorioso Pai, sabe aquela coisa bem, né, que eu nem sei onde que esse Deus e Pai está. Eu acho que eu estou longe dele, ele está lá em cima, né, e eu tenho que falar com uma entonação diferente. Não, o Senhor ele quer desenvolver uma intimidade conosco. O Espírito, ele precisa ser doce, ele precisa ser puro. E nesses dias, irmãos, essa palavra, ela precisa afetar o nosso viver. Ela precisa afetar as nossas prioridades. Mas como? Pelo dispensar da verdade. Por isso eu estou aqui em temor e tremor essa manhã. Esses dias eu falei para minha mulher, não, quando eu vou compartilhar, eu fico muito nervoso antes. Ela, nossa, eu nem percebo isso. Eu falo, você não está aqui dentro. O temor e tremor, né? Por quê? Porque eu não quero estar aqui falando de mim. Ainda que eu vá contar alguma experiência que eu tive com o Senhor, mas o foco não é a minha experiência. O foco e o que vale a pena estar aqui é que eu tenho fé que o Senhor pode, na sua misericórdia, né, considerando como eu estou aquém dele, ainda ter alguma fluência, né, possa ainda fluir por meio de mim aqui enquanto eu estou falando. Porque o alvo é o dispensar da verdade para dentro de cada um dos santos. E aí, isso aqui é um encargo do irmão Ed Marks, quando ele falou a primeira palavra em Filipenses, ele fala que é por isso que o encargo do Senhor é de manter nossos corações. Ele falou de 4 ou 5 pontos. Primeiro, eu preciso guardar e manter meu coração vazio, esvaziado. Eu preciso de manhã me esvaziar. Irmão, mas você acabou de acordar? Acabei de acordar, mortinho, né? Não tinha vontade nenhuma, já acordo com a minha mente no trabalho, não sei aonde, e então o que o senhor precisa? Eu preciso, o Ed Marks, ele uma vez compartilhou e falou assim, irmãos, quando eu acordo, eu sinto que eu estou levantando de um caixão, então eu preciso, antes de pôr o pé no chão, eu preciso invocar o nome do Senhor, e isso precisa nos servir como uma advertência, não é que eu tenho que agora acordar sentindo que eu estou num caixão. Isso era uma experiência do irmão para nos mostrar a necessidade de priorizar o Senhor, de ele ser o primeiro. Colossenses, Paulo ora para que ele tenha a primazia, a preeminência em todas as coisas. Irmãos, então nós temos que nos esvaziar. Nós precisamos nos abrir. Segundo aos Coríntios, Paulo fala que quando o coração dele se volta para o Senhor, o véu é retirado. E aí ele continua e fala, ora, o Senhor é o Espírito. Então, só que o Senhor é o Espírito no meu espírito, mas como que ele não vai, como que ele pode me libertar ou me livrar de alguma coisa? Se eu voltar o meu coração para ele. Ele está no meu espírito, mas eu preciso voltar o coração, os véus são retirados, opa! Que esfera maravilhosa é essa? É Deus me atraindo para ele. E aí Paulo continua e fala, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade.
Tem uma versão que fala aí a libertação. Eu preciso ser liberto ainda de tantas coisas, de tantas obstinações na minha mente, tanta vontade obstinada que eu não percebo nem a vontade de Deus, porque eu acho que a minha vontade é que é a melhor. Então, Senhor, eu preciso estar diante dele toda manhã, para que ele possa, com o rosto desvendado, contemplando, para refletir a glória do Senhor. Esse é o caminho de estarmos sendo transformados de glória em glória, como na mesma imagem do Senhor, que é o Espírito, no meu espírito. Então, é maravilhoso, irmãos. Então, esvaziados, abertos, frescos, novos, sem velharia. Hoje, o irmão falou, todos acima de 30 anos, abaixo de 30, se levantem. Que bom, Reis? Temos jovens, e a gente precisa falar a palavra, falar a verdade, sermos fiéis ao Senhor, da localidade que Ele nos colocou, com esse alvo. Existe uma nova geração. Eu creio, e eu vou até o dia de eu partir para o Senhor, eu creio que eu vou ser arrebatado com o Senhor. Eu creio que a minha geração ainda vai trazer o Senhor de volta. E eu quero viver todos os dias que o Senhor ainda me der para pavimentar esse caminho. Eu não quero viver eu estou perto de aposentar e fico contando os dias, Senhor, eu quero aposentar para poder ter mais tempo. E aí esses dias o Senhor falou para mim, eu quero forjar você um vencedor, é nessa falta de tempo que você tem. Porque você vai me priorizar exatamente na situação que eu estou te colocando. Então, irmãos, o Senhor, Ele está produzindo algo, mas eu quero me sentir, quando eu vi os jovens se levantando, eu brinquei, eu não vou fazer isso, naquela hora, porque eu entendi que a gente queria ver quantos dessa nova geração estão chegando, Mas quero dizer para vocês, jovens abaixo de 30, eu sou um jovem no Senhor também. Apesar dos cabelos brancos, das rugas e etc., eu estou aqui como alguém com menos de 30 anos em Cristo. Agora é muito fácil eu voltar para os 62. Quando eu saio da comunhão, envelheço. E uma pessoa mais velha, eu me lembro quando eu era uma criança, uma vez eu estava viajando com meus pais, e eu via minha mãe conversando com a tia minha. Eu tinha uns 8, 9 anos, nunca esqueci isso. E o Senhor me fez lembrar para poder tocar nisso. Elas falavam assim, nossa, quando a gente aluga uma casa na praia e tal, a gente tem que ver o colchão. Nossa, eu não dou conta de dormir em qualquer colchão, tem que ser um colchão assim. E eu lembro que eu estava ouvindo aquela fala e eu pensei, nossa, mas que conversa esquisita, eu durmo em qualquer lugar, ainda mais na praia. Agora me pergunta hoje se eu durmo em qualquer lugar. Não. Eu e a Elba, quando a gente vai viajar, alguma coisa, ela fala, amor, vê se o colchão é de mola. Mas daquela mola durinho, ensacadas individualmente, parece. Quem é que mexe com o colchão? O que é isso? É porque eu já estou cheio de dores, O tempo passa para nós, mas no meu espírito, eu não quero ser aquele idoso. Não, você está falando, Eu já escutei isso. O Senhor sempre deu luz para mim, Elba. Nós tivemos só uma filha, Elisa, perdemos uma ou duas depois, e o Senhor um dia falou para nós que Ele ia nos dar filhos espirituais. Tem uns filhos que ficam marmanjos igual esse aqui, que não sai lá de casa, E eu falo, vamos crescer, rapaz, Mas o que é isso? O Senhor me mostrou que Ele queria frutificar com outros jovens. E eu digo para vocês, é um grande desafio. Eu já vi jovens falar coisa para mim que eu falei, não vou nunca mais olhar para esse menino. Ele não tem vergonha, não tem respeito, Nós vemos de tudo. Mas por que o Senhor usa essa situação? Para não permitir que eu envelheça. Eu quero continuar ouvindo os jovens na sua esperança, na sua experiência de menino de Deus ou de filho guiado pelo Espírito de Deus. Esse precisa ser o nosso coração. E ele continuou e falou, nós precisamos de alguém novo, vivo e jovem no Senhor. E aí o irmão fala que nós não nos deixemos envelhecer, estagnar, ficar muito estabelecido aqui,
né? Em inglês é settled and occupied, ou seja, ficar parado, né? Só estou aqui, eu daqui, Senhor, não me tira mais não é? Estabelecido aqui. Quais são as minhas raízes? Lá em Goiânia, no apartamento que eu consegui comprar para viver, ou estão em Deus? Onde que estão lançadas as minhas raízes do meu viver? A minha mulher, antes da gente mudar para os Estados Unidos, para o treinamento, ela falava que ela orava para o Senhor nunca mandar ela para 3 lugares: para os Estados Unidos, para São Paulo e para o Rio de Janeiro. E aí o Senhor manda a gente para os Estados Unidos. Ficamos 1 ano no treinamento, e que glória, foi um ano glorioso, né? Depois voltamos para Goiânia, aí os irmãos chamam a gente para ir servir em São Paulo. Ela, meu Deus, a segunda cidade que eu orei. Aí um dia ela compartilhou com o Márcio, lá em São Paulo, e ele falou assim: irmã, por que você não falou para o senhor que você não queria ir para Paris? Mas hoje eu não quero ir para Paris, hoje eu quero ir para Cristo, seja em Paris, em Luxemburgo, né? Onde quer que o Senhor... Nós temos as nossas preferências, e irmãos, não está errado orar isso para o Senhor. Olha o que o Senhor fez com a minha mulher. Ele não ouviu ela, falou: não, eu vou respeitar a sua vontade e não vou levar vocês para o treinamento. Que perda, né, amor, a gente teria se não fosse. Então o Senhor, Ele é sábio, e como pai, eu não tenho que me esconder dEle, eu tenho que me abrir a Ele. E aí, à medida que eu me abro a Ele, eu vou me desembaraçar de tantas coisas que querem substituir Ele no meu dia a dia. E aí o irmão falou, tem um livrinho, eu não achei o meu, mas eu estou com a comunhão que o Ed fez aqui, aquele Estratégias de Satanás contra a Igreja, é um livreto antigo. Ele fala de 3 substitutos de Cristo. Primeiro, são pessoas que ele põe para substituir Cristo em mim. E aí ele fala: qual é o antídoto? Eu preciso tomar Cristo como tudo para mim. Segundo, a divisão, o meu coração não tomado pelo Senhor, ele começa a ser um coração divisivo. E onde eu vejo a divisão? Quando eu começo a criticar o meu irmão. Eu gosto muito de dar uma ilustração. Irmão Enoque, nós servimos juntos desde muitos anos, né, Enoque? Mas quando eu voltei de São Paulo, a partir de 2014, já são mais de 10 anos, né? Cheguei ali, os irmãos me deram a destra da comunhão. E é lógico que eu tenho muitas diferenças com Enoque, humanas. Experiência de vida e às vezes de pensar, e de grau de comunhão, e de intimidade, de maturidade no Senhor, assim como temos com Adilson, né, com Ayrton, né, os irmãos com quem nós servimos. E a tendência, irmão, é nós ficarmos olhando para a falha de um ou do outro. E aí um dia o irmão Zeca, que mora em Senador Canedo, ele chegou dos Estados Unidos, morou 20 anos lá, e ele voltou e disse para mim: Hugo, uma coisa eu aprendi: Deus não pode mover numa igreja onde não haja unidade. E eu achei assim muito jargão, mas o Senhor cozinhou aquele versículo, aquela palavra dentro de mim, e eu comecei a perceber a necessidade de, estamos na comunhão, né, Enoque? Eu coloco alguma coisa que eu acho que o Senhor quer fazer. Se os irmãos não olham para essa coisa, se para eles não é uma prioridade, antigamente eu ia brigar por aquilo, eu aprendi, vou tirar, tira aqui, e até que o Senhor mova. E aí, irmãos, a partir do momento que eu comecei a ver essa importância, eu posso dizer para os irmãos, como eu amo os irmãos com quem nós caminhamos juntos. E eu falo isso para o Enoque, estendido a todos os santos, né, que nós temos ali em Goiânia. Por quê? Porque eu entendo que acima das nossas diferenças está a vontade de Deus, a vontade do Pai. E isso, irmãos, só é possível na comunhão. E o terceiro é o sistema de clérigos e leigos. Nós falamos, né, que nós não temos clero e leigo sistema, mas nós podemos ter de maneira sutil. E eu falo muito isso: se você reúne e você não funciona, né? Se você não fala a Deus, se você não se levanta para falar a letra de um hino, ou para compartilhar um versículo da semana,
você pode estar alimentando um sistema de clérigo e leigo na sua localidade. Irmãos, todos, o Senhor precisa, como que ele vai romper com esse sistema? Quando ele restaurar a função de cada membro da igreja. Cada membro. Tem um jovenzinho, está com 18 ou 19, né, o Bernardo? 19, né? E ele é um jovem, ele tem muitos problemas de saúde. E esse ano, em julho, ele queria muito ir para a conferência, e nós, com receio de enviar ele por causa das dificuldades de saúde dele, no quarto, com os jovens e tal, chamamos os pais, tocamos, e aí os pais, por favor, deixa meu filho ir. Chorando, queriam, e a gente achava que não ia dar certo. E aí ele foi para a comunhão, e o Samuel voltou quase que chorando de ver. Irmão, os jovens acolheram ele de uma forma maravilhosa. Ele foi na frente e compartilhou, acho que umas 3 vezes, né, durante a comunhão de jovens, e agora todo domingo, depois da reunião, ele se perto de mim, às vezes eu estou tendo comunhão com alguma pessoa, e ele espera, e aí, irmão Hugo, amém? E esses dias ele me chamou e falou assim, eu quero, irmão Hugo, eu estou orando muito, porque eu quero servir. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou falar para ele? Né? Pensei aqui. Aí, eu falei, nossa, que sentimento. Eu falei, irmão, por que você não serve levantando e dando o seu testemunho daquilo que você ganhou a semana? Eu estou orando por isso, irmão, mas eu ainda fico muito nervoso, então por isso que eu ainda não levanto. Aí eu falei, mas eu fiquei sabendo que lá no treinamento, na conferência de jovens, você se levantou. Mas eu estou aí devagar. E aí, enquanto eu conversava aquilo, o Senhor me trouxe. E eu devolvi a pergunta e falei, o que você acha que você pode servir? E aí ele falou, eu penso que aquela ali, ó, tá vendo as irmãs? Porque fica um irmão, nós temos um computador e a gente projeta a letra dos hinos na parede. E ele falou assim, talvez eu pudesse participar da escala ali. Eu falei, nossa, e é um serviço muito importante, Bernardo. Então, o que eu estou dizendo? Nós precisamos, irmãos, restaurar a função do corpo de Cristo, de cada membro. O Senhor quer trabalhar em cada um de nós. Nós não podemos ficar estagnados, porque o Senhor não está estagnado, Ele está se movendo, Ele está caminhando, e eu acho que Ele está caminhando mais. Né? A Bíblia fala que no final, né, os últimos dias, se não fossem abreviados, nem os eleitos se salvariam. E eu creio, né? Meu Deus, nós já estamos em outubro, né? Parece que o ano começou ontem. Isso fala de quê? De um tempo em que o Senhor está se movendo. E aí, irmãos, nós sabemos que nós fomos regenerados, fomos salvos, mas isso é só o início. O Senhor precisa avançar em nós, Ele precisa crescer em nós e nos tornar vencedores. E aí, mais uma experiência rápida. Irmão Lee, o Ed Marks compartilhou algo, ele disse que o irmão Lee, no começo da sua vida cristã, ele dizia, ele amava o Senhor e ele viveu com os irmãos unidos, acho que por 7 anos, e durante aqueles anos ele ganhou muita verdade, muito encargo de ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia, de conhecer as profecias, né? Os irmãos unidos, eles foram um grupo de irmãos que desvendou muitas verdades proféticas, né, inclusive sobre a volta do Senhor. E aí, depois de 7 anos ali, já na igreja, né, o Senhor permitiu que ele contraísse tuberculose. E aí ele fala, por que o Senhor permitiu? Porque eu estava muito envolvido com o serviço. E eu estava muito envolvido com o estudo da palavra. Mas eu estava morto. Então o Senhor me restringiu para poder ganhar o meu coração. E aí ele terminou dizendo esse versículo, lá em João capítulo 5, versículo 39 e 40, olha aqui. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, eu não estou desencorajando ninguém a ir para a palavra, precisamos da palavra, precisamos do ensinamento dos apóstolos. Contudo, ao verso 40, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, irmãos, como nós precisamos ser libertos até do nosso serviço sem o desfrute do Senhor e sem a comunhão dos irmãos, né? E da palavra também.
A questão é gastar tempo com o Senhor. E por isso, nessa mensagem 11, ela fala muito da questão da comunhão, que é a comunhão da vida eterna, a realidade de nós vivermos no corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. A palavra comunhão, ela está tendo um sabor diferente para mim. E esse sabor é porque é um mistério. E esse mistério, ele começou, irmãos, lá quando o Senhor se tornou homem. Vocês já pensaram nisso? Apocalipse capítulo 10, versículo 7, tem um texto quando ele fala que a era de mistério acabou, né? E que agora todas as coisas seriam reveladas. E aí tem uma nota de rodapé, Apocalipse 10, verso 7. Vejam a nota. Aí ele fala que antes de Cristo, tudo era revelado, era claro. O Senhor vinha falar, ele falava ali, com o profeta, né? Eis que te digo, assim diz o Senhor, né? Era aquela voz que ele ouvia. Os profetas não tinham a vida de Deus dentro deles. E aí, então, quando ele encarna, imagina, Deus se torna um homem. Ele nasce de uma mulher, não é? Ele tinha a vida de um homem genuíno, porque ele nasceu de mulher, mas a semente que gerou era a semente divina. Então, aquele homem não tinha pecado. Por isso, Coríntios fala que ele era o último Adão. Isso quer dizer que para Deus, nós temos dois tipos de ser humano na terra. O primeiro era Adão, os descendentes de Adão, que era a velha criação. Mas o segundo é o último Adão, que se tornou o Espírito que dá vida e que gerou os Cristos presentes hoje nas igrejas. Então, irmãos, nós precisamos olhar para esse mistério e falar, Senhor, como que é isso? O Senhor morar dentro de mim. Né? Olha que o Algarismo Romano 1 fala, as epístolas de João, especialmente a primeira, desvendam o mistério da comunhão da vida eterna. E eu gosto muito da primeira carta de João, porque ele começa falando assim, o que era desde o princípio, né? O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, não é? O que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito à palavra da vida. Irmãos, o nosso Senhor precisa ser contatável. E João, ele teve o cuidado de usar alguns órgãos do sentido, né? Para mostrar que o Senhor... E tem não é versículo bíblico, mas é um dizer aí fora, que fala que os nossos órgãos do sentido são as portas de entrada da nossa alma. E é verdade, né? A nossa alma tem a mente como a parte liderante. Não é? E é na nossa mente que as imagens se formam, e as imagens geram uma emoção, que produz uma vontade e gera uma ação. Isso é até científico, se for pensar. E aí João tem o cuidado de dizer, eu estou usando os meus órgãos do sentido para tocar naquele que era desde o princípio. Não é? Naquele que se manifestou como a palavra. E aí ele continua e fala, e a vida se manifestou e nós a temos visto. Você tem visto essa vida, irmãos? Você tem visto Deus? Você tem tocado no seu Salvador? Você tem olhado para Ele e permitido Ele iluminar o seu ser e mudar o seu viver? Isso era o que João estava dizendo aqui, né? E dela testificamos. Quando eu toco o Senhor, quando eu permito Ele me iluminar e Ele trabalhar algo dele no meu viver, na minha conduta, no meu caráter, eu quero falar dele para as outras pessoas. Né? É quando eu experimento com o meu espírito e começo a desfrutar com a minha alma. E aí qual é a consequência? Dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna. Isso é o quê? Eu expresso Cristo. A expressão de Cristo não é eu querer ser bom, não, Cristo ia agir assim. Eu já li aquele livro que o irmão falou Em Seus Passos, né, o que faria Jesus, e esse livro realmente teve um período, né, o Cris até contou isso, que ele foi algo importante para a época, mas hoje quando nós olhamos para Cristo morando e vivendo dentro de nós, irmãos, nós temos que cuidar para que, hoje em dia tem muito grupo de autoajuda, né? Olha, se você fizer assim 2, 3 vezes, você vai conseguir chegar ali, né? Então você começa a ter fórmulas
para poder alcançar alguma coisa. Só que o Senhor, Ele vai quebrar todas elas, porque Ele não quer te dar uma fórmula para você andar como Ele andou. Ele quer viver e andar por meio do seu viver. Isso é orgânico, isso não é uma coisa judicial fora de nós. É algo que começa a movimentar dentro de nós, não é? Então aí ele continua, dela damos testemunho. É a vida que estava com o Pai, mas a nós foi manifestada. Aí no 3 ele continua, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós. Para quê? Para que eu anuncio para o meu irmão? Para que nós também tenhais comunhão conosco. E de fato, a nossa comunhão é sobre o meu viver diário, sobre o meu trabalho? Não. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E vos escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Eu amo esse texto, porque de fato, João está mostrando que a nossa comunhão, ela precisa ser o fator que produz a edificação da igreja. Como que ela produz a edificação da igreja? Porque ela produz a edificação, a infusão, a edificação da pessoa de Deus dentro de cada um de nós. Há uns meses atrás eu fiquei muito incomodado, irmãos, porque muitas vezes nós vemos a igreja como algo fora de nós. Senhor, edifica a igreja. Aí na minha mente é assim, edifica o grupo que está ali em Goiânia, né? Torna o teu testemunho. A igreja sou eu também. Então nós precisamos, nós é que o Senhor precisa mover. Se Ele não se mover em mim, como membro da igreja, como parte daquele que foi chamado, o Senhor não vai ter caminho. Ele vai edificar o seu testemunho, edificando Ele mesmo em cada um de nós. E a comunhão é isso. No item A ele fala assim, aí aqui agora nós vamos ter 5 definições de comunhão. Olha como é doce. O A, comunhão é o fluir da vida eterna em todos os crentes. Vocês lembram daquela passagem da mulher samaritana, né, que chegou, que da mulher samaritana, é João 7, quando Jesus chega no último dia da festa, ele fala, quem tem sede, vem a mim e beba. Por quê? Porque como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí ele explica, né, esses rios de água viva é o quê? Isso disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito não era, como que era? Não era? Ele não era ainda o Espírito consumado. O Senhor precisava passar pelo processo de viver humano, morte, sepultar, ressurgir da morte, ascender aos céus, tornar-se o Espírito para entrar dentro de nós. Então esse é o rio, esse é o fluir. Entendem? Olha como a Bíblia é clara, isso não é uma ilustração nossa. Isso é a palavra de Deus. Esse é o ilustrar de Cristo falando para nós, né, por meio do profeta, do apóstolo João. Então ele fala, isso disse ele com respeito ao Espírito, porque o Espírito não era, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Então, irmãos, a comunhão é o fluir dessa vida em todos os crentes. Irmãos, desperta esse jorrar dentro de você. Meu irmão, parece que eu sou muito apagado, eu não ando crendo muito nisso, eu ando questionando aquilo. Vai para debaixo da cachoeira, rapaz. Vai para debaixo da cachoeira, minha irmã. Não é? A cachoeira são as reuniões da igreja. E aí, para nós que servimos, eu falo muito isso, nós precisamos entender a seriedade de chegar na reunião no horário. Se brincar, a gente precisa chegar antes para orar. Irmãos, o Senhor não vai se mover nas nossas reuniões se eu ficar lá dentro conversando. A minha mulher, ela já sabe, quando ela me vê assim ali, às vezes ela encontra uma irmã, é normal, não estou dizendo que não podem conversar, mas deu 9h30, a reunião está ali começando, está eu e a Enoque ali orando, aí eu já algumas vezes fui lá dentro, beber uma água, aí tem 2, 3 irmãs ali, irmãs, vamos para a reunião. A comunhão, a porção de oração das nossas irmãs é muito importante. Irmãs,
O irmão Lee dizia que toda igreja local normal ele precisa ter mais irmãs do que irmãos. Por que ele fala isso? Pelo encargo que o Senhor dá para as irmãs de orar, de buscar o Senhor, né? Nós, às vezes, irmãos, somos mais racionais e a gente toca o Senhor de uma forma meio, né, doutrinária ainda, mas as irmãs não, né? Então, a gente precisa dessa comunhão de oração para produzir esse fluir, essa esfera para o Senhor poder se mover. Cada reunião da igreja precisa ter uma esfera. É como se o Senhor estivesse ali, ó. Eu estou esperando, eu quero me mover, mas eu vou mover como? Como um anjo ali andando no meio de vocês? Não, por meio do Júnior, por meio do Reis, por meio da Miriam, por meio da irmã Dilma, né? É assim que eu quero me mover, né? Então, eu sou responsável, como filho de Deus, para trazer a presença e o falar de Deus. Essa comunhão é ilustrado pelo fluir da água da vida na Nova Jerusalém, Apocalipse 22, e a realidade do corpo de Cristo, a vida da igreja, na prática, é o fluir do Senhor Jesus em nós. E esse fluir deve ter a preeminência em cada um de nós. Nós já tocamos isso. A comunhão, olha essa segunda definição, é o Deus triuno que flui, é o Pai como a fonte da vida, o Filho, o jorrar da vida, e o Espírito, o rio da vida. Amém. Esse fluir resulta na totalidade da vida eterna, a Nova Jerusalém. E aqui ele fala, né, de Apocalipse 22, né, que é aquele que fala, e mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua rua, né? E aí lá em João 4, a mulher samaritana, quando ela vê o Senhor e começa a conversar, o Senhor fala para ela assim, aquele porém que beber da água que eu lhe der, de modo algum terá sede, pelo contrário, para sempre, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará em você uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso é comunhão, irmãos. Ponto C, comunhão é o infundir do Deus triuno. Olha como as definições elas vão alargando a nossa visão, né, do que é comunhão. É o Pai, o Filho e o Espírito dentro dos crentes como a sua porção e bênção únicas para eles desfrutarem hoje e pela eternidade. Aí ele pergunta, onde nós podemos experimentar tal bênção? Somente na comunhão. E aí é interessante, ele usa números, vocês lembram daquele número 6, de 22 a 27, quando Moisés abençoa, né? Ele fala, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti, o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, né? É uma oração, é uma bênção maravilhosa, lá do Antigo Testamento, mas hoje nós podemos tocar uma realidade que nem o povo judeu tocou, né? O que é a bênção e o guardar do Senhor? É Cristo. E nesses dias eu tenho falado muito isso para o Senhor e para os irmãos. Irmãos, a igreja guarda o meu viver, a igreja guarda a minha casa. Se eu não tiver o Senhor, né, eu vejo, a minha filha está morando longe, está lá no Texas, e eu estou vendo ela, tem quase um ano, eu vou agora no mês que vem, mas estou com muito, eu tenho uma filha só, e a Elma tem dia, tadinha, que ela fala assim, nossa amor, eu estou com muita saudade da Elisa. A gente fala, hoje em dia temos a facilidade de falar, mas se eu não tiver fé e souber que ela está dentro de uma comunhão, de uma igreja lá, né, ela está servindo, inclusive, na igreja em Irving, que ela tem um marido, Deus deu um esposo para ela, que ama a igreja, que ama o Senhor, mas que ama a minha filha também, né? Eu não teria descanso, eu não dormiria direito, né? Porque eu sou muito, eu no meu homem natural, sou muito ansioso, minha mulher igual. Então, o que nos guarda, o que nos dá o guardar? É a igreja, é Cristo na igreja, não é a igreja pela igreja local, né? Antigamente a gente ficava querendo defender a igreja, né? Quando a gente encontrava irmãos de denominação que queria falar da igreja, não, a igreja de vocês não tem gente, vocês não crescem e tal, e eu ficava com raiva, eu queria defender, né, e tal. Hoje eu tenho um descanso maior, eu sei que a igreja não é minha,
apesar de eu ser parte dela, mas ela é do cabeça, que é Cristo, né? Então eu só preciso aprender a descansar nele. E é aqui na igreja onde o rosto do Senhor resplandece, onde eu recebo luz, não é? É onde eu recebo ganho misericórdia para a minha condição, muitas vezes aquém a do Senhor, né? E é aqui na igreja onde o Senhor levanta o meu rosto e me mostra que Ele é a paz que excede todo entendimento. No dele tem mais uma, olha, avança mais. Comunhão indica colocar de lado os interesses pessoais e unir-se aos outros por um certo propósito comum. Logo, estar na comunhão divina é colocar de lado nossos interesses pessoais e nos unir aos apóstolos. Eu queria só compartilhar algo aqui, né? Aqui ele fala da importância de estar na comunhão e no ensinamento dos apóstolos. E aí é interessante que interesses pessoais todos nós temos, não é? E nós temos as reuniões de casa, e eu espero que todos aqui estejam engajados em alguma comunhão semanal. Na reunião de casa é o lugar onde nós, como nos conhecemos mais. A minha reunião de casa, lá em casa a gente sempre começa com um lanche, e aí todo mundo senta na mesa, tem só 8 lugares, mas senta 12, né, Gabriel, às vezes, e ali a gente vai comer um pãozinho, um patê e tal, e a comunhão já começa ali. Então isso, aí depois a gente vai para a sala, e aí ali a gente continua, começa a cantar. Tem reunião que eu falo, Senhor, parece que hoje eu trabalhei, estou o dia todo, estou seco aqui, como que vai ser essa comunhão? E aí quando a gente pega um violão, aí um jovenzinho de 16 anos, ele escolhe um hino, e o hino dá uma diretriz, e aí os santos se levantam para compartilhar. E é interessante que na reunião de casa é o lugar onde eu vou contar a minha história. Irmãos, eu estava lá lavando minha roupa hoje, e aí o senhor veio, e aí depois de 10 minutos, aí meu marido apareceu, sabe, você contando historinha? A gente gosta muito de contar história. Irmãos, a reunião de casa é esse lugar. Para quê? Para que eu ganhe o que Deus quer falar por meio daquela comunhão. Agora, a reunião da mutualidade já não é a historinha, é o Cristo que eu ganhei da minha historinha. Vocês entendem a diferença? Nós ainda temos reuniões de mutualidade, com irmãos falando 10, 15 minutos, e aí, irmãos, sabe qual é o alvo de Deus nessa reunião de mutualidade? Não é conhecer a sua história, é saber o Cristo que você desfruta a partir da sua história. É isso. Uma vez lá em São Paulo, um irmão que é advogado, ele fez uma comunhão, e eu também, olha como a igreja nos edifica, né? Algo que me tocou. Ele falou, olha, no direito a gente estuda que o tempo máximo para uma mente ficar focada em numa conversa, é um tempo máximo de 3 minutos. Eu falei, uau, né? Na restauração a gente fala muito de 3 minutos para falar, compartilhar, né? E aí ele fala, depois disso, você pode ver o preletor, ele faz assim, para poder te ganhar mais 3 minutos. Entendeu? Você está começando a desviar, ele muda a estratégia. Isso é coisa da pessoa do direito. Eu não estou dizendo que a gente vive por técnica, mas eu estou dizendo que nós temos que ser concisos, e o Senhor precisa nos restringir, porque o alvo da mutualidade é Cristo fluir de cada um de nós. É esse rio de água viva fluir do Gabriel, fluir do Enoque, fluir do rei, de cada irmão, e edificar o que Deus está falando conosco. Amém. Então é só uma ajuda, irmãos, para a gente poder entender que comunhão é deixar de lado os interesses pessoais. Isso não quer dizer que eu tenho que negar a mim mesmo. Irmãos, nós não negamos a nós mesmos. Nós voltamos para o Espírito, e aí a vida de Deus em nós nos faz deixar as nossas peculiaridades como preeminência, e a gente passa a ver Ele como primeiro. Olha aqui, mais um aumento. Comunhão vem do ensinamento. Se ensinarmos de maneira errada e diferente do ensinamento dos apóstolos, o ensinamento da economia de Deus, nosso ensinamento produzirá uma comunhão sectária e divisiva. Nós sabemos da história da igreja, desde as igrejas da China, né? Os irmãos falam que a cada 7, 10 anos tinha um ciclo de divisão. E geralmente ela não acontece com os irmãos mais quietos, são os irmãos de frente.
porque ele começa a pensar de si mesmo além do que convém, e aí não tem comunhão, que gera, né, uma restrição mútua, e aí aquele irmão, ele começa a pensar, e aí a palavra, começa a aplicar a palavra do jeito que ele acha melhor. Ontem, tendo comunhão com o Reis falando de alguém que ele gosta da palavra, mas é para poder ser dele, para ele falar da forma que ele quer. Irmão, sabe o que eu mais desfruto? É de poder repetir aquilo que eu tenho ouvido, né? Repetir o falar dos apóstolos, repetir o falar dos meus irmãos. Isso é que produz um ensinamento, né, que vai promover a edificação do corpo de Cristo. No F, 1 de João revela os princípios da comunhão. 2 João, que nós não devemos ter comunhão com aqueles que negam Cristo. E o terceiro livro de João, Epístola, que devemos permanecer na comunhão única da família de Deus, encaminhando aqueles que viajam pelo Evangelho, pelo ministério da palavra, de maneira digna de Deus, e não amando ser o primeiro na igreja. Algarismo Romano 2 agora, ele fala da comunhão, da prática dessa comunhão. Nós vimos 5 definições, agora nós precisamos da realidade de viver no corpo de Cristo, na unidade do Espírito. E aí ele fala que no item A, do aspecto vertical da comunhão divina. Esse aspecto vertical é a comunhão que nós temos com o Senhor. A gente já falou tanto de unidade, e eu acho que esse termo, por causa do que nós vivemos há uns anos atrás, a unidade era estar na igreja local. A unidade, o irmão levanta, fala uma heresia, e aí, mas eu tenho que guardar a unidade, por isso eu não vou deixar o irmão. Irmãos, a Bíblia fala da unidade, sabe onde? Efésios 4:3. Nós precisamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Onde que está a unidade? No Espírito. Quem é o Espírito? É o Pai, o Filho e o Espírito. Onde? No meu Espírito. Então, eu preciso entender a importância, por isso a gente tocou aqui no início, né, que a palavra, o estudo da palavra, o serviço, pode me tirar do Espírito, e aí eu não tenho unidade. Se eu estou servindo e estou ali, nossa, esse irmão não serve, tudo é eu que tenho que fazer, nossa, olha, eu que estou armando aqui, falando dali, né? Esses dias eu e o Enoque temos falado com alguns irmãos, né, que servem também. Irmãos, por favor, compareçam na reunião, compareçam no início das reuniões, porque senão vocês vão estar expondo. Muitas vezes eu e o Enoque oramos mais, acabamos levantando para encorajar os irmãos. O Senhor precisa de vocês, e nós precisamos, e nós queremos nos ocultar em vocês. Isso é o quê? É nós entendermos a pluralidade do que o Senhor quer fazer para preservar o seu testemunho. Então eu preciso de quê para isso? Comunhão vertical, eu e o meu Senhor. E aí no item B ele vai falar do aspecto horizontal da comunhão divina pelo Espírito humano. Esse aspecto refere-se à comunhão que temos uns com os outros pelo exercício do nosso espírito ao amarmos uns aos outros. 1 Coríntios 16:18 fala assim: pois eles trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, tais homens. Então, irmãos, que as comunhões da igreja refrigerem o seu espírito. Que esse final de semana possa ser um refrigério e um encorajamento para prosseguir. Aí no item C ele fala que a comunhão divina e única, ela é uma comunhão entrelaçada. Aqui nós vamos ver que a comunhão, ela produz luz. E aí ele falou assim, se não há luz, nem comunhão, o que vai aparecer? Caos e trevas. Nós começamos a ter questionamentos. Se eu não tenho a verdade, se nós não estabelecermos a palavra da verdade como princípio para a comunhão, nós começamos a criar, a tirar os santos dessa comunhão vertical e horizontal, né? E isso vai produzir trevas. É muito sério, eu já ouvi muitos irmãos, principalmente depois da divisão que tivemos, né?
Eu já fui um que falei isso. Eu me lembro um dia, eu estava tendo comunhão com o irmão nos Estados Unidos, ele é brasileiro, está morando no Brasil, e aí foi no período, né, daquela divisão, e aí eu falei, irmão, é o seguinte, eu não estou querendo ficar nessa briga de gente grande, não. Porque a editora Árvore da Vida brigando com o Living Stream, né, esses irmãos do Living Stream, eu nunca vi irmão do Living Stream. Living Stream é uma livraria que tem poucos irmãos que servem nela, mas não é irmãos do Living Stream, mas é assim que foi dito aqui. E aí, o dia que eu falei isso para esse irmão, ele é muito manso, ele parou assim, falou, Hugo, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele fala bem assim, e eu estava ali, né? Aí ele falou assim, irmão, o que é a economia de Deus? Eu não soube responder para ele, irmão. Eu gaguejei e não soube dizer o que era a economia de Deus. Aí eu vi onde eu estava. E esse foi um princípio, foi um tempo maravilhoso para o Senhor me resgatar de volta para Ele. Então, nós precisamos ser guardados na comunhão. Ela é única, mas ela é entrelaçada. Então, quando eu tenho comunhão com meu Senhor, eu estou preservando a unidade do Espírito. Isso produz paz, desejo de conhecer o Senhor. E aí lá no versículo 13 do mesmo capítulo de Efésios, ele fala, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a condição de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aí a partir daí ele vai e fala praticamente, a fim de que não sejais levados ao redor por todo vento de doutrina ou de ensinamento. Antes, apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. E aí o versículo de Efésios, que o Watchman falava que achava que era a profecia mais difícil de acontecer, é a edificação do corpo de Cristo, né? Ele fala de Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja, e lá em Efésios 4,16 ele fala, a partir da qual todo o corpo bem ajustado, com o auxílio das juntas, efetua o crescimento do próprio corpo para a edificação de si mesmo em amor. Então, irmãos, nós precisamos perceber que a comunhão, ela precisa produzir isso, e ela é uma comunhão entrelaçada, ela é vertical, porque eu não posso ficar só na vertical, mas também eu não posso ficar só na horizontal. Nós precisamos das duas. Nesse período de divisão, uma irmã um dia chegou para mim e falou assim, olha, irmão, eu não quero saber de livro não, eu só leio a Bíblia, eu não quero ficar considerando nenhum livro de ninguém, a Bíblia é Deus falando comigo. E aí o Senhor depois falou comigo, é muito espiritual você dizer isso, e de fato a Bíblia é a palavra de Deus, mas se eu quero ficar só na vertical, tudo bem, fica só com a Bíblia, mas se eu estou só no meu Senhor, qual é o coração do Senhor? Por isso que eu tenho que saber qual é a economia de Deus, é Ele por edificar a sua igreja como o corpo de Cristo, para ter uma expressão coletiva na terra. Então se eu ficar só eu e o Senhor, eu vou ser desviado de estar nessa comunhão que é o desejo do coração de Deus. Então eu preciso dos irmãos, e aí eu preciso do que muitos irmãos viram e colocaram nos livros. Então por isso nós precisamos dessa abertura e confiar no coração do Senhor, confiar que Ele pode me guardar, me proteger de toda e qualquer divisão. Aqui vai avançando, no item dele fala assim, a comunhão divina é tudo na vida cristã. Quando a comunhão desaparece, Deus também desaparece. Deus vem como a comunhão. E aí aquele versículo de 2 Coríntios 13, em algumas versões do português é 13, 14, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui nós vemos que essa bênção é uma só, é o amor do Pai que nos alcança na graça do Filho, e a graça do Filho que nos salva, ela é real hoje pela comunhão do Espírito. Então olha o Deus triuno na igreja nos salvando diariamente,
né? Eu gosto muito que ele fala, nessa comunhão Deus está entrelaçado conosco. Esse entrelaçar é o mesclar de Deus com o homem para introduzir o elemento constituinte divino no nosso ser espiritual, para o nosso crescimento e nossa transformação em vida. E aí no 3 fala, a comunhão divina, olha o que ela precisa produzir em nós, irmãos. Ela nos entremescla, ela nos tempera, ela nos ajusta, ela nos harmoniza e ela nos mescla em um só corpo. Oh, Senhor Jesus, eu espero que os irmãos estejam tocando. Eu sei que a mensagem é um pouco longa, mas irmãos, o caminho da comunhão precisa ser prevalecente no nosso viver, no nosso dia a dia. No 3 ele fala, a fim de permanecermos no desfrute da comunhão, nós precisamos tomar Cristo como nossa oferta do pecado, para o pecado que habita em nossa natureza, mas também como nossa oferta pela culpa, para os atos pecaminosos na nossa conduta. Eu não sei se vocês já tocaram no livro de Levítico, lá o irmão fala de 5 ofertas básicas, e a primeira vez que eu li Levítico, eu falei, gente, que confusão é essa, eu penso que eu não queria viver naquela época, um cheiro de carne, corta a carne daqui, queima a carne dali, é o bicho daqui, o animal dali, irmãos, aquilo era uma figura da realidade que nós temos. Todas aquelas ofertas básicas são um tipo de Cristo, como a oferta que aplacou a ira de Deus, que era contra cada um de nós. Então hoje eu tenho que olhar para essas ofertas e tomar Cristo como a realidade delas, E aí aqui, quando ele vai falar, da oferta pelo pecado, ele está falando da natureza do pecado. Então eu preciso tomar Cristo todo dia, Acho que vocês lembram do irmão Sherman. O irmão Sherman, todas as vezes que a gente ia orar, eu servi junto com ele, tenho uma saudade daquele irmão, porque o Cristo dele era muito prático, muito fresco, e ele sempre orava e falava assim, Senhor, eu lanço as minhas mãos sobre ti, eu te tomo como a realidade da oferta, as 5 ofertas. Aí ele falava da oferta pelo holocausto, da oferta pelo pecado e da oferta pela culpa. Isso quer dizer o quê? Eu preciso tomar Cristo. Por quê? Olha no A o que ele fala. Pecado é a natureza maligna de Satanás, que injetou-se no homem por meio da queda de Adão, e agora tornou-se a natureza pecaminosa de iniquidade, que habita interiormente, que age e que opera como uma lei no homem caído. Então, irmãos, olha a seriedade de eu tomar Cristo como a oferta pelo meu pecado, pela natureza do pecado que ainda está nos nossos membros. Isso precisa ser parte, para poder eu estar livre para ter comunhão. E aí na frente ele vai e fala que quando tomamos Cristo como oferta pelo pecado, significa que o nosso velho homem é tratado, que o pecado na natureza do homem caído é condenado e que Satanás, como o próprio pecado, é destruído. Avançando, é grande essa mensagem, Ele fala no item 2 aqui que a luta por poder, ela é a consequência e o resultado da carne, do pecado, de Satanás, do mundo e do príncipe do mundo em nós. Então, como a comunhão precisa me guardar, porque Paulo fala que nós não confiamos na carne, por isso nós precisamos nos manter na comunhão. Vamos lá para o item, não dá para ler todo o esboço, irmãos, é bem longo. Por meio da nossa comunhão, estou lendo o item D, comunhão genuína, íntima, viva e amorosa com Deus, que é luz, nós vamos perceber que somos pecaminosos e tomaremos Cristo como nossa oferta pelo pecado e oferta pela culpa, E aí eu quero ler Isaías 6,5, fala assim, olha Isaías, então eu disse, ai de mim. O capítulo 6 é o capítulo onde Isaías, ele estava deprimido pela morte do rei Uzias, e aí o Senhor apareceu para ele. E quando ele vê, ele fala, eu vi o Senhor dos exércitos. E aí ele fala, aí eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos.
né? Pedro fez a mesma coisa quando o Senhor chamou ele e multiplicou os peixes ali. Ele se ajoelhou e falou, Pedro prostou-se aos pés de Jesus dizendo, retira de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Então nós precisamos ser iluminados todas as manhãs, reconhecer a nossa condição, tomar Cristo como oferta pela natureza do pecado que ainda está nos meus membros e pelos pecados, é a oferta pela culpa que eu cometi ou que eu vou cometer. Então a seriedade, olha, a comunhão não é algo tão simples, a comunhão ela envolve todo o nosso ser. A comunhão, ela precisa produzir Cristo na nossa vida, no nosso viver, irmãos. Tem mais um ponto aqui. O item 4. O Senhor usa nossos fracassos para nos mostrar quão horríveis, repulsivos e abomináveis nós somos, fazendo com que abandonemos tudo que é do ego e dependamos completamente de Deus. Aqui o irmão Rick Acosta falou assim, ele falou isso umas 3 vezes nessa mensagem. Santos, precisamos considerar e dar atenção ao fluir da vida. Quanto mais eu vejo Deus, mais eu me vejo. Jó 42, né? Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E aí o que ele falou depois disso? E por isso eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Ver Deus equivale a ver quem nós somos. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então assim, é muito sério essa comunhão, ela tocar aquilo que em mim está impedindo de ver Deus. O item é tomar Cristo como a realidade da oferta pela culpa, é experimentar Ele como meu Redentor, como aquele que é resplandecente, como aquele que reina, para desfrutá-lo como suprimento de vida na comunhão da vida. E agora vamos pular para o último item, o item 4. Ao desfrutarmos Cristo na comunhão divina, nós experimentamos continuamente um ciclo na nossa vida espiritual de 4 coisas cruciais. A vida eterna é a vida de Deus, ela me alcança, aí ela vai produzir o quê? A comunhão dela. Então hoje, eu creio que a vida de Deus está alcançando a gente, ontem e hoje, por meio da palavra, por meio do ensinamento dos apóstolos. Então essa vida, ela dá o que? Ela me encoraja a querer ter comunhão. Aí é a comunhão da vida eterna. Quando eu tenho comunhão, a luz vem, é a luz divina. Aí a luz ilumina e me mostra que eu estou tão aquém de Deus. É o sangue de Jesus, é a minha 4ª necessidade. Ele vem, me purifica e aí eu volto para a vida eterna. E a vida eterna me leva de volta para a comunhão. A comunhão produz mais luz e a luz expõe a minha necessidade de Deus. Um dia, só concluir, eu estava em São Paulo servindo e eu e Scott fomos numa cidade, numa região na Zona Leste, casa do, não sei se o presidente conheceu, já esteve lá na casa do Zé Carlos e da Acácia, um casal muito amado nosso, e a gente ia toda quinta para lá e ter comunhão. E ele é um evangelista, ganhou muitas pessoas lá e a gente estava junto dele. Aí um dia chegou um tio dele lá e falou assim, se tem vencedor, o vencedor ele vai chegar, somos nós que vamos chegar a um ponto que eu não tenho mais pecado, é esse o vencedor? E aí, Joel, eu olhei e falei, meu Deus, como que eu respondo essa pergunta? E aí o Senhor usou o Scott, aí o Scott falou assim, lá em Apocalipse capítulo 12, no versículo 11, o que ele fala? Eles, pois, o venceram. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. O vencedor não é quem não peca mais. O vencedor é aquele que usa o sangue todos os dias, todo momento, né? E toma a palavra do testemunho e não nega o nome do Senhor até a morte. É isso que o Senhor quer produzir em cada um de nós. Os irmãos aqui, meu tempo já passou.